Eu sou humano e, portanto, nada do que é humano me é estranho. Assim falava o poeta e dramaturgo romano Terêncio, e assim falo eu, Flávio Ricardo Vassoler, escritor, professor e youtuber. E hoje, em mais um vídeo de leitura literária aqui do meu canal do YouTube, Flávio Ricardo Vassoler, eu trago para vocês a leitura de trechos de um ensaio formidável do filósofo, crítico literário, tradutor e escritor alemão Walter Benjamin, grande autor que orbitou ao redor da escola de Frankfurt, a assim chamada teoria crítica da sociedade. Sem mais então, eu passo a leitura, nesse volume dos Pensadores da Editora Abril, eu passo a leitura de fragmentos do ensaio O Narrador, considerações sobre a obra do escritor russo Nikolai Lyeskov, de autoria de Walter Benjamin. O narrador, por mais familiar que este nome nos soe, de modo algum conserva viva dentro de nós a plenitude de sua eficácia. Para nós, ele já é algo distante que ainda continua a se distanciar. Apresentar um Lyeskov como narrador não significa aproximá-lo de nós. Significa, antes, aumentar nossa distância em relação a ele. Observados com certo afastamento, os traços fortes e simples que constituem o narrador, nele preponderam. Melhor, nele se evidenciam da mesma maneira como, num rochedo, pode surgir uma cabeça humana ou um corpo de animal para o observador que mantém a distância certa e o ângulo de visão correto. Grande poeta Walter Benjamin. Essa distância e esse ângulo nos são prescritos por uma experiência que quase todo dia temos ocasião de fazer. Ela nos diz que a arte de narrar caminha para o fim. Torna-se cada vez mais raro o encontro com pessoas que sabem narrar alguma coisa direito. É cada vez mais frequente espalhar-se em volta o embaraço quando se anuncia o desejo de ouvir uma história. É como se uma faculdade que nos parecia inalienável, a mais garantida entre as coisas seguras, nos fosse retirada. Ou seja, a de trocar experiências. Uma causa desse fenômeno é evidente. A experiência caiu na cotação. E a impressão é de que prosseguirá na queda interminável. Qualquer olhada aos jornais comprova que ela atingiu novo limite inferior, que não só a imagem do mundo externo, mas também a do mundo moral, sofreu da noite para o dia mudanças que nunca ninguém considerou possíveis. Com a Primeira Guerra Mundial, começou a manifestar-se um processo que desde então não se deteve. Não se notou, no fim da guerra, que as pessoas chegavam mudas do campo de batalha. Não mais ricas, mas mais pobres em experiência comunicável? O que 10 anos mais tarde desaguou na maré de livros de guerra era tudo, menos experiência que anda de boca em boca. E isso não era de estranhar, pois nunca as experiências foram desmentidas mais radicalmente do que as estratégias pela guerra de posições, as economias pela inflação, as físicas pela batalha de material bélico, as morais pelos detentores de poder. Uma geração que ainda fora à escola de bonde puxado a cavalos, ficou sob céu aberto numa paisagem onde nada permanecera inalterado a não ser as nuvens e, debaixo delas, num campo magnético de correntes e explosões destruidoras, o minúsculo, frágil corpo humano. A experiência que anda de boca em boca é a fonte onde beberam todos os narradores. E, entre os que escreveram histórias, os grandes são aqueles cuja escrita menos se distingue do discurso dos inúmeros narradores anônimos. Entre esses últimos, aliás, há 2 grupos que certamente se cruzam de maneiras diversas. Só para quem faz ideias de ambos é que a figura do narrador adquire plena materialidade. Quando alguém faz uma viagem, então tem alguma coisa para contar. Diz a voz do povo e imagina o narrador como alguém que vem de longe.
Mas não é com menos prazer que se ouve aquele que, vivendo honestamente do seu trabalho, ficou em casa e conhece as histórias e tradições de sua terra. Se se quer presentificar esses dois grupos nos seus representantes arcaicos, então um está encarnado no lavrador sedentário e o outro no marinheiro mercante. De fato, os círculos vitais de ambos, de certo modo, produziram sua própria linhagem de narradores. Cada uma delas conserva algumas de suas características ainda em séculos bem posteriores. Assim se destacaram, entre os narradores alemães recentes, Hebel e Gotthelf na primeira, Ziefeld e Gestacker na segunda. Mas de resto, trata-se, no caso daquelas primeiras linhagens, como se disse, apenas de tipos fundamentais. A extensão real do âmbito das narrativas, em sua amplitude histórica total, não pode ser pensada sem a mais íntima interpretação desses dois tipos arcaicos. A Idade Média, em particular, alcançou essa interpretação através do Estatuto dos Artesãos. O mestre sedentário e os aprendizes volantes laboravam juntos nas mesmas oficinas e todo mestre for aprendiz volante antes de se haver estabelecido em sua terra ou fora dela. Se camponeses e homens do mar tinham sido os velhos mestres da narração, a condição de artífice era a sua academia. Nela se unia o conhecimento do lugar distante, como traz para casa o homem viajado, como conhecimento do passado, da forma como o passado se oferece de preferência ao sedentário. Nikolai Lieskov, o escritor russo, está à vontade tanto na distância do espaço quanto na distância do tempo. Ele pertencia à Igreja Ortodoxa grega, na verdade, como homem de autêntico interesse religioso. Mas era um adversário não menos autêntico da burocracia eclesiástica. Uma vez que tão pouco se dava bem com o funcionalismo leigo, as posições oficiais em que se achou não foram duradouras. Para sua produção, o posto que durante muito tempo manteve de representante russo de uma grande firma inglesa foi presumivelmente o mais útil de todos. Por incumbência dessa firma, viajou pela Rússia, e tais viagens incrementaram seu discernimento do mundo, tanto quanto seu conhecimento das condições de vida russas. Teve oportunidade, assim, de entrar em contato com as seitas do país. Isso deixou marca nas suas narrativas. Nas lendas russas, Nikolai Lieskov viu aliados para a luta que movia contra a burocracia ortodoxa. Dele, há uma série de narrativas lendárias cujo centro é representado pelo justo, raramente um asceta, a maior parte das vezes um homem simples e laborioso, que se torna santo ao que parece da maneira mais natural do mundo. Exaltação mística não é com Lieskov. Por mais que às vezes se entregue ao miraculoso, até na devoção ele prefere apegar-se ao que é vigorosamente natural. Vê o exemplo no homem que se arranja na terra sem se prender a ela de maneira demasiado profunda. Manifestou atitude correspondente na área mundana. Ajusta-se bem a ela o fato de ter começado tarde a escrever, ou seja, com 29 anos. Isso foi depois de suas viagens de negócio. Seu primeiro trabalho impresso chamou-se Por que os livros em Kiev são caros? Uma outra série de escritos sobre a classe trabalhadora, sobre a embriaguez, sobre os conselhos policiais, sobre os desempregados no comércio, são os precursores das narrativas. A orientação para o interesse prático é um traço característico de muitos narradores natos. Mais eficaz do que em Lieskov pode-se reconhecê-lo, por exemplo, num Gotthelf, que dava no conselho sobre a agricultura aos seus camponeses. Ele é encontrado num Nodier, que se ocupou dos perigos da iluminação a gás, e um Hebel, que empurrava pequenas instruções de ciência natural para seus leitores na caixinha de tesouros. Figura igualmente nessa série. Tudo aponta para a relação que isso mantém com qualquer narrativa verdadeira. Clara ou oculta, ela carrega consigo sua utilidade.
Esta pode consistir, ora numa lição de moral, ora numa indicação prática, ora num ditado ou norma de vida. Em qualquer caso, o narrador é um homem que dá conselhos ao ouvinte. Mas se hoje dar conselhos começa a soar nos ouvidos como algo fora de moda, a culpa é da circunstância de estar diminuindo a imediatez da experiência. Por causa disso, não sabemos dar conselhos nem a nós, nem aos outros. O conselho é de fato menos resposta a uma pergunta do que uma proposta que diz respeito à continuidade de uma história que se desenvolve agora. Para recebê-lo seria necessário, primeiro de tudo, saber narrá-la, sem levar em conta que uma pessoa só se abre a um conselho na medida em que verbaliza a sua situação. O conselho, entretecido na matéria da vida vivida, é sabedoria. A arte de narrar tende para o fim porque o lado épico da verdade, a sabedoria, está agonizando. Mas este é um processo que vem de longe. Nada seria mais tolo do que querer vislumbrar nele apenas um fenômeno da decadência, muito menos ainda moderno. Ele é antes uma manifestação secundária de forças produtivas históricas seculares que aos poucos foram afastando a narrativa do âmbito do discurso vivo, ao mesmo tempo que tornavam palpável uma nova beleza daquilo que desaparecia. O indício mais remoto de um processo em cujo término se situa o declínio da narrativa é o advento do romance no início da era moderna. O que separa o romance da narrativa e do gênero épico em sentido mais estrito é sua dependência essencial do livro. A difusão do romance só se torna possível com a invenção da imprensa. A tradição oral, patrimônio da épica, tem uma natureza diferente da que constitui a existência do romance. O que distingue o romance de todas as outras formas de criação literária em prosa, o conto de fadas, a saga, até mesmo a novela, é o fato de não derivar da tradição oral, nem entrar para ela. Mas isso distingue sobretudo da ação de narrar. O narrador colhe o que narra na experiência, própria ou relatada, e transforma isso outra vez em experiência dos que ouvem sua história. O romancista segregou-se. O local de nascimento do romance é o indivíduo na sua solidão, que já não consegue exprimir-se exemplarmente sobre seus interesses fundamentais, pois ele mesmo está desorientado e não sabe mais aconselhar. Escrever um romance significa levar o incomensurável ao auge na representação da vida humana. Em meio à plenitude da vida e através da representação dessa plenitude, o romance dá notícia da profunda desorientação de quem vive. O primeiro grande livro do gênero, o Dom Quixote, de Miguel de Cervantes, ensina logo como a grandeza de alma, a ousadia, a solicitude de um dos seres mais nobres, o Dom Quixote, estão totalmente desorientadas e não contêm a mínima centelha de sabedoria. Se no correr dos séculos uma vez ou outra se tentou, talvez com maior consistência nos anos de viagem de Wilhelm Meister, de Johann Wolfgang von Goethe, impregnar o romance de ensinamentos, essas tentativas resultaram sempre numa modificação da própria forma do romance. O romance de formação, ao contrário, não se desvia de maneira alguma da estrutura básica do romance. Na medida em que integra o processo social de vida no desenvolvimento de uma personagem, ele oferece a justificação mais frágil que se possa imaginar às regras que o determinaram. Sua legitimação vai a contrapelo de sua realidade. Justamente a carência se torna acontecimento no romance de formação. É preciso imaginar que a mutação das formas épicas se consumou em ritmos comparáveis aos da metamorfose que, durante milhares de séculos, a superfície da Terra sofreu. Dificilmente formas de comunicação humana se constituíram e se perderam de modo mais lento. O romance, cujos primórdios remontam à antiguidade, necessitou de centenas de anos para encontrar na burguesia, em formação, os elementos que serviram ao seu florescimento. Com o aparecimento desses elementos, a narrativa começou, em seguida, a retroceder bem devagar para o arcaico. Na verdade, ela se apropriou, de várias maneiras, do novo conteúdo,
mas não foi realmente determinada por ele. Percebemos, por outro lado, como, com o domínio consolidado da burguesia, surge a imprensa, forma de comunicação que pertence aos seus instrumentos mais importantes no capitalismo avançado e que, por mais distante que sua origem possa recuar no tempo, nunca antes influenciou a forma épica de modo determinante. Mas agora ela o faz, e evidencia-se que se antepõe à narrativa de um jeito não menos estranho, mas muito mais ameaçador do que o romance, ao qual, de resto, leva, por sua vez, a uma crise. Essa nova forma de comunicação é a informação. Villemessant, o fundador do jornal francês Figaro, caracterizou numa fórmula famosa a essência da informação. Abre aspas aqui. Para meus leitores, costumava ele dizer, um incêndio de sótão no Quartier Latin é mais importante do que uma revolução em Madrid. De um só golpe, isso torna claro que o que mais atrai a audiência agora já não é a notícia que vem de longe, mas a informação que oferece um ponto de apoio para o que é mais próximo. A notícia que vinha da distância, fosse ela a distância espacial de terras estranhas ou a temporal da tradição, dispunha de uma autoridade que lhe conferia validade, mesmo nos casos em que não era submetida a controle. A informação, porém, coloca a exigência de pronta verificabilidade. O que nela adquire primazia é o fato de ser inteligível por si mesma. Frequentemente, ela não é mais exata do que fora a notícia de séculos precedentes. Mas ao passo que essa gostava de recorrer ao milagre, é indispensável a informação que soe plausível. Com isso ela mostra ser incompatível com o espírito da narrativa. Se a arte de narrar rareou, então a difusão da informação teve nesse acontecimento uma participação decisiva. Cada manhã nos informa sobre as novidades do universo. No entanto, somos pobres em histórias notáveis. Isso ocorre porque não chega até nós nenhum fato que já não tenha sido impregnado de explicações. Em outras palavras, quase mais nada do que acontece beneficia a narrativa. Tudo reverte em proveito da informação. Com efeito, já é metade da arte de narrar, liberar uma história de explicações à medida que ela é reproduzida. Nisso, Nikolai Lieskov é um mestre. Pense-se em peças como A Fraude, A Águia Branca. O extraordinário, o maravilhoso, é narrado com a máxima precisão, mas o contexto psicológico do acontecimento não é impingido ao leitor. É-lhe facultado interpretar a coisa como ele a entende, e com isso o que é narrado alcança a amplitude de oscilação que falta à informação. Lieskov frequentou a escola dos antigos. O primeiro narrador dos gregos foi Heródoto. No capítulo 14º do terceiro livro de suas histórias, encontra-se uma em que se aprende muita coisa. Ela trata de Psamenita. Quando o rei dos egípcios, Psamenita, foi batido e preso por Cambises, rei dos persas, empenhou-se este em humilhar o prisioneiro. Deu ordens para que Psamenita fosse colocado junto à estrada pela qual deveria passar o desfile de triunfo persa. Além disso, determinou que o detido visse sua filha como escrava, dirigindo-se à fonte com a jarra. Enquanto todos os egípcios reclamavam desse espetáculo, lastimando-o, Psamenita permanecia mudo e imóvel, os olhos pregados no chão, e ficou igualmente sem se mover quando depois viu seu filho ser levado à execução. Mas em seguida, ao reconhecer um dos seus criados, homem velho e empobrecido, nas filas de prisioneiros, bateu com os punhos na cabeça e deu todos os sinais da dor mais profunda. A partir dessa história, pode-se deduzir o que acontece com a verdadeira narrativa. O mérito da informação reduz-se ao instante em que era nova. Vive apenas nesse instante. Precisa entregar-se inteiramente a ele e, sem perda de tempo, comprometer-se com ele. Com a narrativa é diferente. Ela não se exaure.
conserva coesa a sua força e é capaz de desdobramento mesmo depois de passado muito tempo. Assim, o filósofo francês Montaigne voltou à narrativa do rei dos egípcios e se indagou: por que ele só se lamenta à vista do criado? E Montaigne responde: uma vez que já estava repleto de dor, bastava o mínimo acréscimo para que ruíssem as comportas. É o que diz Montaigne. Mas seria possível também dizer: o destino dos seres imperiais não o toca, porque é o seu próprio. Ou, toca-nos no palco muita coisa que não nos comove na vida. Para o rei, esse criado é apenas um ator. Ou, a grande dor se congestiona e só se rompe quando diminui a tensão. A vista desse criado foi a distensão. Heródoto não explica nada. Seu relato é o mais seco possível. Por isso, essa história do Velho Egito ainda é capaz, milênios mais tarde, de provocar espanto e reflexão. Assemelha-se aos grãos de semente que, durante milênios hermeticamente fechados nas câmaras das pirâmides, conservaram até hoje sua força de germinação. Pessoal, esses foram fragmentos formidáveis de prosa e poesia, de prosa poética, do maravilhoso filósofo, teórico literário, escritor, tradutor alemão Walter Benjamin, no ensaio O Narrador, considerações sobre a obra de Nikolai Lieskov, que vocês encontram aqui numa edição dos Pensadores da Editora Abril. Se vocês gostaram de mais esse vídeo de leitura aqui do meu canal do YouTube, eu peço que vocês deem um like no vídeo, curtam o vídeo, disseminem esse vídeo pelas redes sociais para que nós possamos chegar cada vez mais e mais pessoas. Se você está chegando ao canal pela primeira vez, seja muito bem-vindo e bem-vindo. Eu peço que você se inscreva aqui no canal, toque a sinetinha para poder receber as notificações e deixe aqui embaixo desse vídeo o seu comentário para que nós possamos conversar. E mais, embaixo desse vídeo tem uma tecla chamada Seja Membro. Se você gosta das minhas leituras literárias, das minhas aulas ao vivo, das minhas resenhas de filmes, das minhas resenhas de livros, considere a possibilidade de se tornar um membro humanista ou uma membro humanista aqui desse canal, segundo sua possibilidade financeira, para apoiar a construção desse projeto youtubico de Universidade Aberta. Então é isso, pessoal. Até o próximo vídeo de leitura e tchau, tchau!